E é sobre isso que eu quero que a gente possa prestar um pouco atenção no ensino bíblico. Todo o volume de informações que temos à nossa disposição, elas além de nos orientar, aliás, quando eu digo que existe muita repetição, nós saímos do nível da informação para o nível da ênfase. Significa que Deus quer que a gente preste mesmo atenção a isso. Então, eu quero chamar a sua atenção, né, e eu quero que você realmente observe comigo. Em primeiro lugar, eu quero destacar isso. O Espírito Santo não age sozinho. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, nós temos uma declaração da palavra de Deus que não pode ser ignorada quando o assunto é a obra do Espírito Santo. O texto sagrado diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a gente lê que o Espírito Santo nos ajuda, na Almeida Revista Atualizada, essa palavra foi traduzida como assiste, né? Fala de uma assistência. E eu acho que ela define até um pouquinho melhor a ideia de ajuda. Porque quando a gente usa a expressão ajuda no português, nós podemos falar de dois aspectos distintos. Um deles é substituição. Então vamos dizer, né, que eu esteja atarefado, muita coisa a fazer, e eu peça a ajuda de alguém. Pastor Padilha, me ajuda a mover esse púlpito? Esse ajuda pode ser a gente fazer junto, ou porque eu estou atarefado, pode ser ele fazer em meu lugar. Seria uma terceirização, a substituição. Mas a natureza da palavra ajuda, e por isso eu gosto um pouquinho mais da expressão assiste, porque assistência é mais uma participação, ela pode ser feita de outra forma. Vamos supor que isso fosse pesado, o que não é o caso, mas que hipoteticamente fosse, e que eu não desse conta de movê-lo sozinho. E eu pedisse a ajuda do Padilha. O meu pedido de ajuda seria ele pegar uma ponta do peso e eu pegar a outra ponta do peso. Aliás, essa é a natureza da palavra empregada pelo apóstolo Paulo no original grego, o koineu, grego antigo, de acordo com os léxicos. A palavra que aparece no original é um palavrão, no sentido de ser grande. Sunantilambanomai. Ele é a composição de três palavras, sun, anti e lambano. O mai é a conjugação da terceira pessoa no verbo depoente, não faço ideia do que eu estou falando, mas decorei isso para impressionar vocês. E eu estava indo bem, porque alguns estavam olhando com a cara de uau. Só que eu não lembrei o resto do que eu decorei só metade. O mai tem a ver com a conjugação sum, anti e lambano. São três palavras que significam pegar firme, contra alguma coisa, juntamente com alguém. A palavra anti é mais fácil da gente reconhecer, porque o uso dela é muito frequente nas línguas latinas, significa contra, né? Lambano, pegar, e o sum, junto com alguém. Então, essa palavra significa pegar a outra ponta do peso. E ela passou a ser usada no sentido de trabalho conjunto, né? Tanto que assim, talvez a definição mais rápida, sem explicar todo o processo, seja trabalho conjunto. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo nos ajudando, significa que nós não podemos nada sem Ele, nós não podemos nada sem a ajuda dEle. Aliás, já falamos na semana passada que em João 15:5 Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a obra do Espírito nós não vamos a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo não age sozinho, não age de forma unilateral. A ação dele não substitui a nossa responsabilidade de interação com ele. Então é muito importante que quando a gente olhe para o desenho bíblico, e quando eu falo desenho bíblico é a doutrina, é a soma, é você juntar as peças do quebra-cabeça, é entender a ideia de parceria, de cooperação ou de interação com o Espírito Santo. Então, semana passada falamos que em obras vitais como o arrependimento e a fé, o Espírito Santo tem participação. Então, por exemplo, quando falamos de arrependimento, Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Significa que há uma obra que se inicia em Deus. Em João, no capítulo 16, no verso 8, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador, ele diz: ele convencerá o mundo do pecado. Então não existe arrependimento sem uma obra que proceda de Deus. Agora, isso não significa que o arrependimento é uma obra unilateral divina, como alguns acreditam e ensinam por aí.